Hola chicos, ¿qué tal? Soy Jane de Brasil y hoy vengo a enseñarles un regalo muy hermoso. Miren el hermoso regalo que me dieron. Bombones surtidos de Perú. ¡Qué rico! Pues yo estaba enseñando una clase cuando la portera llamó por interfón y escuché a mi padre diciendo: hay un paquete de Dr. Luis Fernando para Jane. Y yo pensé, no encomendé ninguna medicina, no visité a ningún doctor con ese nombre. Y después de un tiempo, 3 hours later. me acordé de un estudiante que obtuvo una calificación muy buena en CELPE-BRAS, obtuvo nivel C1, casi C2, y es Dr. Luis Fernando. Dr. Luis Fernando es un doctor cirujano, así que tenía cirugías muy largas de 7, 8 horas y después hacía todas las tareas, miraba videos en portugués. En el día siguiente se despertaba muy temprano para tener las clases de portugués. Se esforzó muchísimo, trabajó muy duro, le echó ganas al examen, así que se lo mereció. Entonces, muchas gracias por los bombones surtidos. Pienso que están muy hermosos, están muy ricos. Muchas gracias. Então, pessoal, agora eu vou dar as 10 dicas para vocês sobre o que estudar para o CELPE-BRAS. Eu não vou entrar muito em detalhes de regras e explicações, são mais os temas realmente do que vocês podem estudar, do que vocês podem focar, que vai fazer diferença na prova. Principalmente para quem precisa tirar nível C1 e C2, ok? Primeira dica e extremamente importante para quem fala espanhol fluentemente como primeira língua ou segunda língua é a redução do portunhol. Se não trabalhar a redução do portunhol, não chega nem a nível B2. Então, nos casos, as diferenças entre os verbos ser e estar, no espanhol, está proibido, em português, é proibido, está permitido, em português, é permitido. Também tem a questão das conjugações verbais, que mudam muito entre as duas línguas. O uso do agente com significado de nós, nunca com significado de as pessoas, de la gente, como no espanhol, sempre com significado de nós. E também os sons do Z, tanto da letra Z quanto do S, quando está entre duas vogais. Então, nunca vai ser caça, sempre casa, nunca vai ser zebra, sempre zebra. Os sons do di e do ti, então, por exemplo, dica, dente. Segunda dica, diferença entre os tempos verbais pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Então, os verbos foi, foram, era, eram, estava, estavam, ficou, ficavam, que normalmente causam bastante confusão. Importante entender o contexto em que os verbos são usados. Isso faz muita diferença na hora de escrever um texto. A terceira dica são verbos confusos. Por exemplo, viver, morar, saber, conhecer, poder, conseguir, além de ser e estar, é claro. Quarta dica é o gênero das palavras terminadas em ão, ad, agem, ema, palavras terminadas em e, as exceções das palavras que são femininas e terminam em o e das palavras que são masculinas e terminam em a. Então, tudo isso é importante saber também. Por exemplo, as palavras confusão, razão, salão, cidade, nacionalidade, aprendizagem, paisagem, problema, sistema, equipe, desfalque, sofá, maracujá, moto, foto, mapa, cometa. E tem ainda os substantivos comuns de dois gêneros, como no caso das palavras colega, estudante e as palavras terminadas em ista. A quinta dica é sobre as colocações pronominais. Então, tem 3 tipos de colocação pronominal: a próclise, mesóclise e ênclise. Um exemplo de
próclise é não me telefone. Um exemplo de mesóclise é contar-te um segredo. E um exemplo de ênclise é desculpe-me ou inscreva-se. Sexta dica são as locuções. Locuções verbais, locuções adjetivas, locuções adverbiais e locuções prepositivas. Um exemplo de locução prepositiva é a frase você precisa marcar uma aula. Então, tem dois verbos com o significado de um verbo principal, no caso, marcar. Um exemplo de locução adjetiva é o termo histórias de crianças, que equivale a histórias infantis, só que tem duas palavras. Normalmente as locuções prepositivas começam com de. No caso das locuções adverbiais, acontece a mesma coisa, são duas palavras que equivalem a um advérbio. Então, por exemplo, de manhã, com certeza. No caso das locuções prepositivas, são sempre duas palavras com o valor de uma preposição e sempre a palavra vai ser seguida de uma preposição. Por exemplo, além de, depois de. Sétima dica, subjuntivo. Então, todos os tempos verbais do subjuntivo, presente do subjuntivo, pretérito do subjuntivo e futuro do subjuntivo. Normalmente acontece muita confusão entre o uso do presente do subjuntivo e futuro do subjuntivo, então é bem importante saber as diferenças quando usar e saber aquelas palavras que exigem o uso obrigatório do presente do subjuntivo. Oitava dica, concordância nominal e verbal. Então, no caso da concordância verbal, você precisa saber se o verbo fica no singular ou no plural. Por exemplo, a maioria fala ou a maioria falam. No caso da concordância nominal, você precisa saber se o adjetivo vai ser masculino ou feminino. Por exemplo, fruta é bom ou boa para a saúde? Entrada é proibido ou proibida? Nona dica é regência nominal e verbal. Normalmente, muitos estrangeiros costumam acrescentar de depois de quase todos os verbos, seguindo o exemplo do verbo gostar, gostar de. Na verdade, nem todos os verbos são seguidos da preposição de, e às vezes nem precisam de preposição. Por exemplo, o verbo tentar. Muitos alunos falam tentar de e não é necessário o uso da preposição de. Muitos também falam começar de e na verdade é começar a, seguido do verbo no infinitivo. Outro exemplo é o verbo assistir. Então, a forma correta é assistir a um filme ou assistir ao filme, mas no dia a dia ninguém vai falar, todo mundo fala assistir ao filme, mas é importante saber essa regra para quem vai fazer a prova. E outro erro bem comum é, no caso, obrigado para. Então, nós não falamos obrigada para, é sempre obrigado por ou obrigada por. E a 10ª e última dica é a respeito da prova oral. Então, menos é mais. Quanto mais vocês falarem, mais vocês vão ter a chance de errar, de falar alguma coisa que não está no elemento provocador ou falar alguma coisa de forma incorreta. Então, tente somente dar opinião quando for pedido e falar somente sobre o que está no elemento provocador. Se for pedido para falar alguma coisa do seu país, você fala, mas tente responder somente aquilo que é pedido, para não acabar tendo mais oportunidade de cometer mais erros e fazer mais confusões. Então, lembrem-se que menos é mais.